programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Adriana, ela é da Faculdade de Educação da UFMG e também vice-coordenadora do Gestrado, um grupo que coordenou nacionalmente uma pesquisa sobre trabalho docente no Brasil. Ela apresentou dados muito significativos sobre o país e sobre Minas Gerais. Identificamos, através dessa pesquisa, diversos problemas que a nossa categoria enfrenta e que é fundamental que a sociedade perceba, porque sozinhos nós não vamos conseguir mudar a realidade da educação no nosso país. Adriana, qual a relação entre remuneração e carreira e qualidade na educação? Existe essa relação? Sim, lógico que existe. Se a gente pegar todos os documentos da educação, partindo da Constituição Federal de 88, para fazer um corte, a gente vai ver que se fala em valorização docente. Valorização, como que essa valorização ela aparece nos documentos? Salário, piso salarial, carreira e formação. Então, são três pilares que aparecem quando se fala de valorização docente. E se fala de valorização docente, relaciona essa valorização com qualidade. Se a gente pegar os nossos documentos, a gente não precisa sair dos documentos. Se a gente pegar os nossos documentos, a gente vai ver que esses documentos relacionam essas questões de carreira e salário com qualidade. E é lógico que tem que estar relacionado, porque o professor ele precisa de condições de trabalho para fazer um trabalho de qualidade. A gente vê muito mais essa política de resultado, de responsabilização, culpando individualmente o professor pelos resultados e falando de qualidade sem prestar atenção nas condições de trabalho. Se o professor precisa ter mais de um emprego, porque nas condições de trabalho, as relações de emprego estão colocadas. Quando eu falo em condições de trabalho, eu estou pensando desde a edificação, as condições materiais que o professor tem, os equipamentos que ele tem disponíveis, e aí na área da educação, e estou pensando também nas condições de emprego, que é carreira e salário. Então, o professor precisa da carreira e precisa do salário. Se um professor, e quase 50% dos professores mineiros, por exemplo, eu mostrei aqui, tem dois vínculos, eles precisam sair de um trabalho para chegar em outro trabalho, eles precisam, e as condições muitas vezes para eles fazerem isso é precária, a gente vê os professores correndo, almoçando no transporte coletivo, não almoçando, para poder chegar no horário, porque às vezes as escolas são muito longe uma das outras. Então, essa condição do professor, o professor precisava ter, como professor da educação superior, dedicação exclusiva, um salário digno, dedicação exclusiva, uma escola com condições de funcionamento, com equipamento, com material. Então, o salário e a carreira, elas são fundamentais nesse processo. O professor aumenta muito o número de alunos. Nós perguntamos aos professores o que ele achava que era necessário para melhorar as condições de trabalho. Nós demos a eles uma lista de opções. E ele vai dizer, a primeira que todos eles escolheram foi melhores condições de salário. A segunda, o número de alunos em sala de aula. Porque as salas estão lotadas. Então, eles vão dizer, nós precisamos de melhores salários, precisamos de um número menor de alunos em sala de aula. Eu tenho até esse percentual aqui. Deixa eu ver se está aqui fácil. Isso, 76% querem receber melhor remuneração e relaciona isso à qualidade do trabalho. 57% reduziram o número de alunos por turma e 51% receber maior capacitação para as atividades que exercem. A gente percebe que hoje você tem uma política maior de capacitação que ficou anos sem ter coberto uma capacitação que seja uma formação continuada como política pública. E não o professor individualmente buscar a sua formação, juntar os seus diplomas que têm informações muitas vezes duvidosas para subir na carreira, como foi política muitas vezes de vários estados. Uma responsabilização individual do professor pela sua formação. Mas a carreira e o salário, elas são fundamentais. O professor precisa ter um salário digno para poder ter condições melhores de trabalho. Faz parte das condições de trabalho. Não podemos retirar isso das condições de trabalho. Não é ele sozinho, mas ele é um ponto extremamente importante nessa qualidade. Vamos voltar para Minas Gerais. A
partir de 2003, com o choque de gestão, o governo do estado instituiu o acordo de resultados, institucionalizando a responsabilização pelo resultado, né, do processo de ensino-aprendizagem para o professor e para a escola. É um modelo aí gerencial, né, dentro da escola. É esse o caminho, Adriana? É a responsabilização individual do professor, da escola? É essa forma de medir a qualidade na educação? Bom, eu não concordo com essa forma de medir a qualidade na educação. Eu acho que eles vêm adotando a lógica de mercado, né, uma lógica de responsabilização, uma lógica de responsabilização que está sendo internalizada pelos professores, isso é muito sério. A gente viu aqui que 79% dos professores se considera responsável pela classificação da escola onde ele trabalha nas avaliações feitas pelo governo federal. 50% eles se consideram mais cobrados em relação aos resultados que os alunos obtêm nessas avaliações. E a gente pergunta a eles quem que os cobra mais. E a gente viu e nos assustou essa resposta porque a maioria considera que eles próprios são os responsáveis. Então, a gente vê que está tendo uma autorresponsabilização, a responsabilização é tão forte do Estado nos mecanismos que ele utiliza pelo professor, que ele está incorporando essa responsabilização e está se sentindo culpado pelo processo de avaliação dos seus alunos. Né? 80% se sentem constrangidos a mudar a forma de trabalho em razão da política de resultados e 71% forçados a dominar novas práticas, novos saberes, novas competências para poder responder a essa política de resultados. É uma política que tem sido utilizada, é uma política que o Brasil copia de outros países, né? Os Estados Unidos tem essa política, né? Fez essa política durante muitos anos, e as próprias pessoas que defendiam essas políticas de responsabilização de resultado da forma que a gente adota no estado de Minas Gerais, fazem hoje a crítica dizendo que a educação e a qualidade da educação não muda a partir dessas políticas, né? Desconhece os processos e centra no resultado. Adriana, para finalizarmos, queria a sua opinião. O que justifica reiteradas políticas de desvalorização da nossa categoria? Baixos salários, políticas de controle da remuneração, como é o caso do subsídio, congelamento de carreira. O que está acontecendo no nosso estado? Bom, desde 2003 a gente tem o mesmo projeto de governo, né? Porque a gente tem, em 2003 a Aécio Neves assume, em seguida assume o Anastasia, né, que foi vice-governador na primeira gestão. Então nós temos o mesmo projeto de governo e um projeto muito claro para a educação em Minas Gerais. Né? A gente tem que lembrar as manifestações de junho do ano passado, onde em vários cartazes a gente via os dizeres que eles gostariam de estudar nas escolas que a propaganda do governo mineiro mostra na televisão. Né? A realidade das escolas que nós percorremos é muito diferente daquela que aparece nas propagandas, e nós temos um projeto muito claro de governo para a área da educação. Mas a gente tem outros projetos de contra-reforma também organizados nesse país, e a gente que não são projetos gerencialistas, né, e projetos que têm tido esse tipo de resultado. Agradeço sua participação, acho que o trabalho que vocês fizeram contribui em muito para o debate sobre educação pública de qualidade, e o alerta que o sindicato já tem feito há muito tempo. Mais do que um alerta, é um pedido de socorro. Sozinhos a gente não vai conseguir mudar a realidade da escola, e em Minas Gerais nós estamos sofrendo muito. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de poder compartilhar, né, essa pesquisa com vocês. Eu acho que a gente tem uma série de outros dados e está disponibilizado aí o site da pesquisa para que vocês possam conhecer melhor o nosso trabalho.